Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para mais um vídeo no canal, para nossa resenha de série. E nós estamos falando sobre The Mandalorian, né? E estamos no episódio 4 dessa série, que é uma variante da Star Wars, do Star Wars, né? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo que aquilo aproxima as pessoas, eu considere que você curte, comente, compartilhe. Se você ainda não é um inscrito, considere se tornar um inscrito também, tá bom? Bem, no episódio 4 a gente dar continuidade lá ao núcleo dos Mandalorianos, que eles estão naquele treinamento lá entre os ovos, né? E a gente começa assim na beira daquele mesmo lago em que eles foram atacados por aquele crocodilo gigante. Eles são treinados ali e a gente começa a entender melhor, por dentro, para mim, a divisão entre os personagens daquele exército ali, certo? Aí tem os enjeitados, que são os que estão em treinamento para virar um Mandaloriano, né? Para depois se tornar um aprendiz de Mandalor, na verdade. E é então engraçado porque até então, vendo o episódio, só consegui entender que eles eram rejeitados. Depois que eu fui ver que eles eram enjeitados, é o nome dado a eles, né? Inclusive o Grogu, que foi abraçado por aquela equipe ali, também ele é um enjeitado, logicamente, né? E diferente de todos os outros ali, ele é o único que não usa capacete, porque por causa do tamanho dele, que ele é pequenininho de idade também, né? E nesse episódio a gente começa a ver um pouquinho da habilidade, do poder dele, que ele esconde bastante as pessoas, mas ele já mostrou o Mandaloriano já algumas vezes, e ele quer deixar ele mais à vontade, que o Grogu se sinta à vontade em expor seu poder, tanto para isso como também para poder agregar valor para ele, para mostrar para as pessoas ali de que ele tem um potencial a ser considerado também além dos outros. E isso ele consegue fazer um duelo com o menino e acaba ganhando lá num tiro de 3. E dá pontuação para poder ganhar aquele duelo entre os dois ali. Nesse mesmo momento, chega um bicho gigante que posso até dizer que é um dinossauro, mas não solta, dizer um dragão, mas não solta fogo pela boca, mas é o que mais se chega perto disso. Muito bonito, muito bem feito o dragão, inclusive. Ele pega um desses enjeitados e leva para longe dali. E alguns Mandalorianos que estão ali naquele lugar começam a perseguir esse monstro para tentar salvar o menino, porque ele é filho de um dos que está ali. Mas acontece que esse bicho ele é muito rápido, muito rápido. Inclusive, eles acabam perdendo o combustível de seus jatos voadores e não conseguem alcançar ele. E apesar de. Mas que é necessário. Ele nem sabe direito onde é que ele fica, porque ele diz que ele sempre escapa, ele nunca consegue perseguir ele o suficiente. E ele sempre consegue matar os enjeitados ou as pessoas que ele sequestra, né? É quando a nave da Bo-Katan passa por cima deles e ela começa a perseguir esse monstro também, que se demonstra mais rápido ainda o que ele é. Porém, ela consegue encontrar o esconderijo dele. E ela volta e começa a armar com ele um tipo de salvação para esse garoto aí, né? Para poder resgatá-lo com vida ainda, né? Que é o que se espera. E ele está o ninho dele está no topo de umas montanhas, e uma montanha, né? Que ao redor dela, ela disse que já tem costume de ter escalado aquelas montanhas quando ela era mais nova, e que ela conhecia muito bem a área. Então a ideia dela é chegar com um pessoal de nada até perto dessas montanhas que cercam esse ninho do monstro, e conseguiu o caminho todo a pé para poder não chamar a atenção dele. E ela diz que esses picos que estão ao redor do ninho desse monstro chamam os picos de Kirimorete. E assim eles saem dali em busca de salvar o enjeitado em questão. E enquanto eles vão até nessa busca para a salvação do menino, a comandante daquele exército ali chama o Grogu em particular e conversa com ele sobre os fundamentos de Mandalore, sobre o aço mandaloriano, e diz que é um costume cada um tirar um pouco do si para poder formar a armadura de alguém. E ela faz para ele uma armadura bem grande no peito dele, e ela coloca entre as vestes dele, e ele diz que são os restos de Beskar. E assim fica aquele negócio no peito dele para proteger ele em questão. E nessa mesma hora aí que acontece, tem um flashback de quando o Grogu foi salvo na capital, onde é a Nova República, cadê eu?
Ele foi salvo da emboscada ao qual ele estava sendo submetido. E as cenas são incríveis do rapaz salvando ele no meio da cidade, os prédios altos. E assim ele chega até um ponto de encontro onde tem uma nave maior ali. E assim os inimigos chegam para tentar terminar o serviço. Mas só que o homem consegue, mesmo machucado, pegar o Grogu e levar nessa nave para longe dali, fora daquele espaço ali, para a salvação do grupo. Voltando para os dias atuais, enfim, os Mandalorianos, junto com o Mandalore e a Bo-Katan, e os homens conseguem chegar no ninho, pé próximo de nave, e eles acabam indo fazer um acampamento na noite para chegar perto do ninho, onde eles descansam primeiramente para poder fazer no dia seguinte a emboscada necessária para poder salvar a vida do garoto. Aí no dia seguinte eles chegam no ninho e percebem que tem 3 filhotes desse monstro em questão, e esse monstro chega e vomita o enjeitado, que é o garoto, da sua boca para dar de comer para os filhos, né? E o menino ainda está vivo, e assim eles conseguem pegar o garoto, e o monstro acaba lutando com eles, e há uma perseguição um contra o outro muito grande, muito legal. E depois, no fim das contas, eles conseguem matar esse monstro. Matar não, é mobilizar as asas dele, ele cai na água. E assim que ele cai na água, o monstro maior do que ele o come, matando assim ele, né? E assim eles conseguem salvar o garoto e levá-lo de volta na espaçonave lá para o centro de treinamento deles. Chegando lá, uma coisa bem interessante que para mim foi, que eu não estava esperando por isso, é que a Bo-Katan fala com a chefe daquele grupo ali, a poder general deles, de que tem mais 3 enjeitados que precisam de treinamento, orientação, disciplina, que são os filhotes do monstro. Porque, nossa, mas como assim? Eles vão, assim, que adestrar eles para que eles façam parte do grupo deles? Bem, se ela levou para esse intuito é porque é possível, né? Mas eu achei interessante como é que vai ser para ver isso no futuro, porque eles representam muita força e para o grupo deles vai automaticamente ser de bastante utilidade em força, poder de ataque, principalmente porque o monstro é grande, depois de adulto, né? E assim levou os 3 dragãozinhos. Eles parecem filhote de pinto, de galinha. É isso mesmo. Eles estão os 3 sendo guiados por um pedaço de carne, e aí eles são levados para ali para serem adestrados. Nessa hora a Bo-Katan entra na casa, na toca lá deles ali, e essa mesma a líder deles ali faz uma outra forja que é para o ombro dela direito, que no símbolo tem ali um bode, mas não é esse. Tá na parede da caverna para fazer essa ombreira para ela. E ela pede uma outra pro lado esquerdo também, que eu pensei que ela ia fazer no episódio que não fez, que era sobre o tal do o mitossauro, que é aquele monstro mitológico que ela viu, que faz parte da lenda dele, que ela viu lá nas águas de Mandalore. Quando o Mandaloriano foi se banhar e ela o salvou. Só que o que acontece de interessante é que ela fala para essa mulher de uma forma assim, a princípio apenas como comentário, e aos poucos ela vai entregando que finalmente que ela viu. Mas ela fala de uma forma que nem às vezes ela acredita nas palavras dela mesma, né? Mas ela diz que ela viu e confirma que viu esse tal desse mitossauro. Mas o que é de interessante é que a chefe lá, a general, ela não acredita, né, na Bo-Katan. Ela disse que nas áreas de Mandalore se vê muitas coisas. E fica por isso mesmo, fica por isso que a Bo-Katan ela tenta falar, e ela é a primeira pessoa que fala, porque o Mandaloriano, que é a nossa personagem principal, ela não disse abertamente que tinha esse mitossauro na água quando ela foi salvar ele. Ela apenas perguntou para ele se ele tinha visto alguma coisa viva lá. E ele disse que não se lembra. Mas nem para ele ela contou sobre isso. Mas para ela chegou a falar de formas soltas, que foi depois se consolidando como afirmação. Porém, a general na questão levou ela a sério. Bem, então foi isso.
a resenha do episódio, que foi bem curtinho, foi cerca de 30 minutos, então vale a pena assistir ele, porque ele é curto. Vou dizer agora o que eu achei sobre o episódio, bem rapidinho também. Como eu falei, é um episódio curto, que vale a pena assistir, e esse episódio eu gostei muito, tem muita ação. Eu quero ressaltar uma coisa muito importante, né? Claro que a tecnologia de hoje em dia tá melhor do que a de antes, né? Porém, eu tenho que parabenizar a série em questão, não que eu tenha algum mérito para parabenizar alguém. Mas eles usam muitos efeitos especiais relacionados aos monstros à luz do dia, ao sol quente, né? Porque, como eu falei no outro vídeo, é muito comum você usar uns efeitos especiais, principalmente em criaturas, em que você usa à noite ou você usa num lugar mais cinzento para poder esconder defeitos. Por exemplo, até mesmo nos dragões lá do Game of Thrones, por exemplo, eu vi uma entrevista em que eles procuravam usar os dragões em locais escuros ou então os mais cinzentos para poder ajudar os detalhes em que eles não queriam especificar, porque isso tornaria a obra muito mais cara, muito mais trabalhoso e mais difícil, mas principalmente mais caro. Então, quando eu vi esse monstro que para mim parece um dragão também, só que só não solta fogo, você pode observar quando assistirem o episódio, que quem já assistiu observou isso, de que enquanto ele está voando, até os reflexos das suas escamas, enquanto ele bate as asas, se movimenta junto com o movimento dele, o que dá um tom de realismo muito, muito bom. Além de ser um monstro que é feito durante o dia, eles conseguem até refletir a luz do sol no brilho das escamas dele. De uma qualidade muito bem feita, é um trabalho muito bem feito essa série, em relação a toda a ambientação, a fotografia, de um CGI de muita qualidade mesmo. E eu tô gostando de ver isso nessa parte, né? Apesar de saber que ela tá perdendo audiência na, na Disney Plus, né? Apesar desse episódio ter sido muito bom, ter tido muita ação, CGI muito incrível, realmente aquela parte da mulher explicando lá o aço mandaloriano. Nesse episódio, por exemplo, teve mais exposição e importância a Bo-Katan do que o próprio Mandaloriano, né? Ela teve incentivo de procurar que ela tem uma nave, mas também o Mandaloriano tem uma nave também, né? Mas ao invés de aparecer a nave dele perseguindo o monstro enquanto os outros estavam sem combustíveis para continuar voando nas suas a jatos ali, apareceu a Bo-Katan em vez de aparecer ele para poder descobrir os esconderijos do monstro, né? Então ele aparece bem bem nessa série, eu acho que nesse episódio ela que tem maior destaque. Apesar de quem dá o salvamento final lá para tirar o garoto que é rejeitado das garras do monstro em questão, que enquanto ele fugia, ele pegou o menino de novo do ninho. Quem foi que fez isso foi o Mandaloriano, foi ele que finalizou o salvamento do garoto, né? Enquanto o pai da menina estava já meio que tomando atitudes um pouco impensadas, levado pelo calor da emoção por seu filho dele que estava em perigo. Mas me pareceu que ele ficou um pouquinho mais tímido nesse episódio. Como no episódio lá em que ela salva ele, que é o episódio final do 2, junto com o 3, por exemplo, em que ela salva ele 2 vezes. Ele se tem demonstrado muito fraco. E mas fora isso, foi um episódio muito bom. Gostei bastante. E como você já sabe, né? Amanhã tem episódio novo na Disney Plus, que é o 5º episódio. E na terça-feira da semana que vem eu vou trazer a resenha deste episódio em questão, tá bom? Bem, se você gostou do vídeo e você quer que ele chegue a mais pessoas, é muito fácil você fazer isso. É só curtir, comentar e compartilhar, porque o YouTube vai entender que esse assunto aqui é relevante e assim vai chegar a mais pessoas esse vídeo aqui, tá bom? Se você chegou até aqui ainda não é um inscrito, considere se tornar um inscrito também, tá? Lembrando que na descrição do vídeo, de todos os outros vídeos aqui do canal, tem uma agenda que fala do que cada dia tem o que. Então dá uma conferida para ver o que eu posto durante a semana, tá bom? Que tem game, tem resumo de filme, de séries e sobre isso, tá bom? Então fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau.